mensagem debaixo do título Usando os Olhos de Deus. Usando os Olhos de Deus. Eu quero, se Deus permitir, começar um pensamento sobre isso hoje e talvez terminar na semana que vem. Então eu quero dar uma introdução, com alguns textos, algumas histórias bíblicas e talvez semana que vem fazer uma melhor aplicação sobre o assunto. Então, aproveite hoje e semana que vem venha e traga um amigo. Quantos de vocês sabem que Jesus não vai se apresentar sozinho a alguém? Ele vai se apresentar através da sua vida às pessoas, né? Então, semana que vem traga um amigo, convide alguém, fale do amor de Deus para eles, fale como Deus os ama e com certeza eles vão aceitar o seu convite de estar aqui. Amém? Amém. Amém. Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52, conta uma história. A maioria de nós conhece essa história, é de um cego, e eles chamam ele de Bartimeu, mas Bartimeu não é o nome do cego. Bar significa filho e Timeu é o nome do pai dele. Então ele é filho de Timeu. É isso que significa Bartimeu, tá bom? Então não é que o nome do cara era Bartimeu, você já estava com raiva da mãe dele porque ele deu esse nome para ele. Não, o nome do pai dele é Timeu e ele é Bartimeu, filho de Timeu. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele gritava. Muitos da multidão o repreendiam que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava ainda mais alto. E de repente Jesus parou e disse: chamem-no. Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, o máximo que a misericórdia te dá é o suprimento da sua necessidade. O máximo que a misericórdia te oferece é a solução da sua necessidade. O cego se via necessitado. As pessoas viam ele como um necessitado. Todos os olhares a respeito dele eram de que ele tinha uma necessidade. Todos que olhavam para ele pensavam: é um cego, não consegue produzir, não tem para onde ir, não tem uma vida, por isso está pedindo esmolas. É um cego, coitado. É um cego, que dó. É um cego, que pena. E todos viam ele como uma necessidade. As pessoas viam ele como uma necessidade. Ele não se importava muito com o que as pessoas pensavam, dava para ver isso, né? Porque quando eles mandam ele ficar quieto, ele não está nem aí porque eles estão falando, ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se importava, porque quando você está prestes a aprender o que Deus pensa sobre você, não importa mais o que os outros pensam. Então ele estava se deparando com uma situação, ele falava: cara, eu vou encontrar Jesus. Sentado aqui todos os dias pedindo esmola, eu nunca achei que encontraria ele. E quando eu ouço uma multidão que está vindo junto com ele, essa é a minha chance, eu vou encontrar Jesus agora. Ou seja, o que os outros pensam não importa mais para mim, porque eu quero ver o que ele vai pensar sobre mim. Ele não se importava com o que os outros pensavam, mas também mostra que ele não se importava com os outros. O grito dele tinha que ser mais alto. Misericórdia era para ele.
Ele não estava preocupado se tinha também um outro cego do lado dele, ou um aleijado, ou alguém que tinha também uma necessidade perto dele. Mas ele queria misericórdia de mim. Tem misericórdia para mim. E ele gritava dessa forma: tem misericórdia de mim. Por isso ele demonstra que ele não se importava com o que os outros pensavam, mas também não se importava com os outros. Porém, Jesus nunca o chamou de cego. Todos viam ele dentro de uma necessidade, e Jesus via ele como ele verdadeiramente era. Jesus nunca o chamou de cego. A Bíblia diz que Jesus disse: chamem-no, como se chama um homem normal, como se chama alguém fora da sua necessidade, como se chama alguém dentro de uma posição original, de como Jesus vê. Ele diz: chamem-no, porque ele não conseguia chamá-lo de cego. Quantos de vocês sabem que a forma que Deus vê as coisas é diferente do que vemos? E nós precisamos aprender a usar os olhos de Deus. Nós precisamos aprender a usar os olhos de Deus. Ele pedia misericórdia para solucionar uma necessidade dele. Mas quando Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Isso choca todo mundo, né? Não sei você, mas até escrever essa mensagem eu ficava de cara com a pergunta de Jesus. É porque o cara vem cego. Você está vendo essa necessidade. Você está vendo o que está acontecendo com ele. De repente: o que queres que eu te faça? Cara, você é burro? Quero ver, né? Você está maluco? Né? Todo mundo falaria: se todo mundo aqui fosse Jesus, ia curar sem o cara pedir. Né? Ia na hora, eu entendo o que você quer. Mas Jesus não conseguia ver ele como cego. Jesus não conseguia ver ele como cego. Então ele pedia misericórdia para solucionar uma necessidade. Mas quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu começou a entender que aquele homem que estava na frente dele era diferente. Ele começou a perceber que existia muito mais em Jesus do que misericórdia. Misericórdia supre apenas uma necessidade. Mas em Jesus ele começou a ver que existia muito mais que isso. A misericórdia te oferece ausência de necessidade. A graça te oferece abundância de escolha. E aí ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Um necessitado diante de um rei. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história, mas a filha de um cara importante lá de Roma dançou lá, faz uma dança. Aí o cara importante de Roma fala para ela assim: ei, eu gostei da tua dança, gostei da festa aqui e tal. O que você quer que eu te faça? Até metade do meu reino eu te dou. Pensamento de rei. Pensamento de quem tem abundantemente. Ei, você pode levar até a metade do que eu tenho, pode levar. Jesus estava fazendo o mesmo questionamento que aquele imperador lá, eu não lembro qual que era a história certinha, mas que aquele cara de Roma lá, importante em Roma, fez. O que queres? O que você quer? Um necessitado diante de um rei. Ele pensando em suprir a necessidade. O rei tentando mostrar que existe muito mais do que apenas isso. A misericórdia te oferece a solução da sua necessidade. A graça oferece abundância de escolha. A pergunta de Jesus nos surpreende, mas Jesus não trabalha na misericórdia, Ele trabalha na graça. Porque nós sabemos que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ele trabalha com uma mensagem diferente. No seu pedido de necessidade, ele recebe uma ordem. Bartimeu, então, ele chega e ele não entendeu. Ele percebeu que Jesus era um cara importante e que ele tinha mais coisas para dar, mas ele estava tão focado na necessidade que a única coisa que ele pede é: Senhor, eu quero ver. Jesus dá um passo para trás, eu imagino, olha e fala: é só isso que você quer? Então pega e vá.
Tudo que você quer, a solução da sua necessidade, está aqui, está solucionado, pode ir embora. No tempo de Jesus, muitas pessoas se aproximavam de Jesus porque ele tinha a solução da sua necessidade. Eles descobriram que existia um homem que curava as pessoas. Então vamos atrás dele, porque ele vai curar nosso parente, vai curar a minha vida, vai resolver nosso problema, vai bababá, bababá. Todos necessitando da misericórdia de Deus. E apenas um, vocês sabiam? Tem, assim, mas um dos apóstolos, um dos chegados, um dos discípulos foi até a cruz com Jesus. Só João foi. Ou seja, todos pegavam as suas necessidades e saíam fora, supriam suas necessidades e iam embora. E sabe o que significa João? Graça. Porque na misericórdia você pega o que precisa e vai embora. Misericórdia é o seguinte: eu preciso solucionar meu problema. Então o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Ser bonzinho, parar de falar palavrão, respeitar meus pais, não sei o quê. Aí eu consigo aquilo que eu quero, mas essa vida é tão difícil que aí eu me afasto dele. Já peguei o que eu queria. Quando eu tiver uma necessidade de volta, eu volto a frequentar o grupo familiar, eu vou no culto, eu falo do amor de Jesus, eu não sei o quê. Aí eu pego o que eu preciso, e aí você vive uma vida onde a sua necessidade é suprida, mas você nunca tem abundância. Jesus não trabalha dessa forma. Então ele fala assim: é isso que você quer? Pegue e vá. Pegue e vá, pode ir embora. Mas Jesus não trabalha na misericórdia, trabalha na graça. A misericórdia te entrega o que você necessitava. A graça é perceber que Ele é muito mais do que isso. A misericórdia te oferece o perdão dos pecados. A graça te oferece a oportunidade de viver a vida dele. E de repente Bartimeu abre os olhos. Bartimeu, ele começa a ver. E quando ele vê Jesus, ele tem uma revelação muito mais profunda de quem era aquela pessoa que estava na frente dele, do que só alguém que poderia solucionar suas necessidades. E é por isso que Jesus diz: vá, mas ele fica. Porque aqueles que se aproximam de Deus por causa da graça, ficam. João significa graça, e ele ficou com Jesus até o fim. Se você se aproxima de Deus para tentar conquistar dele a solução da sua necessidade, isso é pesado, é difícil. Mas se você se aproxima pela revelação de quem Ele é, você fica. Você fica. Jesus ali, ele estava mostrando para Bartimeu que existia muito mais do que apenas suprir a sua necessidade. O que me impressiona é que Jesus via ele diferente. Bartimeu não sabia quem ele era. Bartimeu na história não tem nenhum nome. Não tem uma identidade. Não sabe quem é. Não conseguia se ver. Bartimeu não sabia quem era, mas Jesus sabia quem ele era. Jesus oferece mais do que Bartimeu queria. E ele não entende isso, por isso ele só fala assim, ele responde de acordo com a necessidade. Ele fala: Senhor, mestre, eu quero ver. Mas Jesus dá para ele também a revelação de quem era que estava na frente dele. Porque quando ele diz, vá, Bartimeu começa a pensar: quem é esse que me dá algo e não pede nada em troca? Quem é esse que pergunta com tanta abundância: o que queres que eu te faça? Como se ele pudesse fazer qualquer coisa e me dar qualquer coisa, mas não quer nada em troca. Quem é esse que tem um amor incondicional? Quem é esse que se entrega sem pedir que ninguém o sirva, que ninguém o siga? Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo para ele poder suprir as necessidades. Na verdade, ele supriu a sua necessidade. E hoje, por entender a revelação de quem ele é, nós decidimos estar aqui. Nós decidimos estar aqui. Jesus não deu apenas visão física, mas se revelou a Bartimeu ao ponto dele querer a vida que Jesus tem a oferecer e segui-lo. Quando ele abre os olhos dele e ele vê Jesus, ele fala:
eu vou continuar com Ele, eu vou segui-lo, vale a pena. Por isso, nossa resposta à pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Não deve ser baseada em necessidades, mas na revelação de quem Ele é. Precisamos dizer, eu quero ver. A nossa resposta é a mesma do cego, mas não baseada em necessidades, mas baseadas na abundância de Cristo Jesus. E nós temos que falar, Jesus, eu quero ver. Eu quero ver como o Senhor me vê. Eu quero ver como o Senhor vê o meu ministério. Eu quero ver como o Senhor vê o meu trabalho. Eu quero ver como o Senhor vê a minha família. Eu quero ver como o Senhor vê as minhas amizades. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero ver as outras pessoas como o Senhor me vê. Bartimeu, então, ele estava passando por um problema. De forma física, ele era cego, mas de forma espiritual também. Ele não se enxergava, ele não enxergava a vida que ele tinha, ele pedia esmolas, ele não tinha propósito. E ele não enxergava as pessoas. Porque afinal, tem misericórdia de mim. Os outros, que se lasquem. Mas de repente ele tem uma revelação. Cara, esse Jesus, Ele sabe quem eu sou. Ele supre a minha necessidade. Ele sabe quem Ele é. Ele não me vê como os outros veem. Ele nunca me chamou de cego. Ele nunca me chamou da maneira como os outros me veem. Ele sabe quem eu verdadeiramente sou. E Ele fala, e a nossa pergunta, a nossa resposta para a pergunta de Jesus tem que ser baseada na revelação de quem Ele é, para que podamos dizer, eu quero ver. Mas eu quero ver como o Senhor me vê. Eu quero me ver usando os olhos de Deus. Ao ter Jesus revelado a ele, Bartimeu começa uma nova vida e passou a ver as coisas de forma diferente. Ele seguiu Jesus. Ele não ia mais todos os dias para o mesmo lugar, sentava e pedia esmolas. Agora ele tinha um novo propósito, ele tinha algo para fazer. Ele não via mais as pessoas como ele via antes. Mas agora ele viu, se existe um homem que tem misericórdia de mim, eu também posso alcançar misericórdia ao próximo. É assim, todos que recebem a revelação de quem é Jesus, passam a ver as coisas diferentes. Olha a história de um outro homem na Bíblia. Atos 9, do 1 ao 12, diz assim, a gente vai ler Atos do 1 ao 20, mas agora do 1 ao 12. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Esse homem Saulo queria matar aqueles que criam em Jesus. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está atrás de mim? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Quando Deus falar com você, qual é a resposta que você dá? Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E numa visão, colocou, né? Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Bartimeu, que não via, não sabia quem era,
encontrou Jesus e começou a ver. Paulo, que via, achava que sabia quem era. Achava que sabia quem era. Encontrou Jesus e ficou cego. Paulo achava que via, mas ao se deparar com a luz de Cristo Jesus, ele percebeu que suas certezas eram cegueiras. Ele percebeu que tudo aquilo que ele lutava e tudo aquilo que ele tinha certeza de que ele tinha um propósito em cima daquilo, estava fazendo as coisas certas. Quando ele se depara com a revelação de quem Jesus é, com o poder da revelação de Jesus sobre a vida dele, ele pensa, uau, tudo aquilo que eu tenho anunciado, pregado, tudo aquilo que eu tenho falado é mentira. Se esse Jesus existe, a minha fé é falha. A fé que ele tinha religiosa antes. Saulo é aquele que vira Paulo depois, né? O nome muda. E ele percebe que tudo que ele tinha de certeza eram apenas cegueiras. Paulo, então, ele participa da morte de Cristo. Ele fica 3 dias cego, sem comer e sem beber. Sem ver, sem comer, sem beber, você, né? Morto, como se fosse um morto. De repente veio um homem chamado Ananias. Você sabe o que significa Ananias? Graça. De repente, depois de 3 dias, quando ele entendeu a revelação da morte e ressurreição de Jesus, ele entende a graça do Senhor Jesus. E ele fala, Jesus realmente vive. E a revelação da graça do Senhor Jesus. Vamos continuar lendo a história, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então ele começou a aprender a ver como Deus vê. Ananias vem e ensina Paulo sobre quem verdadeiramente é Jesus Cristo. E diante do conhecimento, ao receber a revelação de quem Jesus é, Paulo passa a enxergar, Paulo passa a ver. Passa a enxergar como Deus o vê. Passa a enxergar, passa a ver como Deus vê o seu ministério e como Deus vê as pessoas. Paulo muda toda a teologia dele. Paulo muda todo o sistema de mente dele, de crença dele, ao entender a revelação de quem Jesus é. Mudar os nossos olhos, mudar a nossa forma de ver para a forma como Deus vê, é mudar o nosso modelo mental. É deixar de ver como caído e começar a ver como rei. É deixar de ver como necessitado e começar a ver como abundante. É você sair da posição de Bartimeu e se colocar na posição de Jesus. Paulo começa a ver então como Deus o vê, como Deus vê o ministério dele, como Deus vê as pessoas. Esse homem é para mim um instrumento. Paulo tinha uma revelação de Deus sobre quem ele era. Esse homem é para mim um instrumento. Paulo tem uma revelação sobre quem é, como funciona o ministério dele. Ele vai carregar a revelação de quem eu sou para os gentios. Ele começa a ver as pessoas da forma que Deus vê. Os gentios também são alvo do amor de Deus. Paulo muda o seu sistema de crença. Ele começa a ver usando os olhos de Deus.
E logo ele começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Logo ele começou a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. A revelação de quem Jesus é muda a forma das pessoas verem tudo. Por isso nós temos que ter um encontro com a revelação de quem Ele é. Por isso Paulo sai anunciando sem demora que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que todos possam ter os seus olhos iluminados, abertos. Da mesma maneira que Jesus brilhou a luz para ele, ele começou a falar que Jesus é o Filho de Deus, para que os olhos das pessoas também fossem iluminados. Que a graça e a verdade vieram por meio dele. Ele começa a anunciar que Jesus é justo e justificador de todos aqueles que creem. Ele começa a anunciar que em Cristo Jesus já não há mais condenação, que Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, que Cristo Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa a anunciar que existe uma vida nova e uma vida abundante através de Cristo Jesus. Ele é a demonstração do amor incondicional de Deus. E agora para vocês verem como é bonita a Bíblia. Para vocês verem como ela vai se encaixando, ela vai construindo, ela vai nos edificando no conhecimento. Eu quero ler a oração que Paulo estava fazendo pela igreja de Éfeso. Então, na carta de Efésios, no capítulo 1, versículo 17 a 19, diz assim: Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Porque eu sei que o que importa é ter uma revelação de quem Cristo Jesus é. Eu peço que Ele te dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Quando Paulo vai escrever essa carta, ele lembra de como ele se converteu ao Senhor Jesus. Ele fala: vocês recebem carta e instruções de mim, vocês me respeitam, a minha mensagem e todas essas coisas, mas eu oro para que aquilo que aconteceu comigo aconteça com vocês. Eu oro para que, assim como eu fui iluminado por Cristo Jesus, eu oro para que os olhos do seu coração, os seus olhos espirituais sejam iluminados. Eu oro para que vocês venham a conhecer a esperança para a qual vocês foram chamados. Qual é o propósito que existe na vida de vocês? Como Deus vê a vida de vocês? Eu oro para que vocês possam ver a vida de vocês com os olhos de Deus. Eu oro para que vocês entendam a herança que existe nos santos. Ou seja, muitas das coisas que você precisa, o seu colega aí do lado tem. Muito da sua herança está com a pessoa do lado e ela só precisa compartilhar com você. Ou seja, eu peço para que você aprenda a ver os outros como Deus vê você, santo. Eu peço para que você possa tenha os olhos iluminados, para que você possa ver você como Deus vê. E o poder que se manifesta através de você, quando você se vê como Deus te vê. Eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês possam usar os olhos de Deus. Essa era a oração de Paulo. A nosso respeito, é isso que ele está nos ensinando. Quando orarmos para que possamos ver as coisas como Deus vê. Usarmos os olhos de Deus. Eu gostaria de pedir que vocês se colocassem em pé agora. Eu quero deixar um último pensamento bem breve. Eu quero dizer assim: Jesus está se revelando a nós hoje. Jesus está se revelando a nós, a mim e a você hoje.
Ele não é aquele que condena, mas Ele é aquele que veio para salvar o mundo. Ele é a verdade. Ele nos liberta do erro, Ele nos liberta do pecado, Ele nos liberta da condenação, Ele nos liberta da morte. E Ele nos dá a oportunidade de termos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de certezas espirituais, uma nova vida, um novo começo. Jesus Cristo está se revelando a nós hoje. E eu oro para que os olhos de todos aqui sejam iluminados para reconhecerem essa verdade. Jesus Cristo é aquele que morreu e ressuscitou por causa dos nossos, para pagar o preço dos nossos pecados e nos justificar, nos dar uma nova vida. Jesus Cristo é a manifestação, é o símbolo da sua nova vida, da sua nova oportunidade, de deixar tudo aquilo que te afligia para trás e começar a viver uma vida de paz, uma vida nova. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele tem algo novo para nós. Ele tem um novo caminho. Ele tem uma nova vida. Ele tem uma paz. Ele se revelou a nós como Salvador, não como juiz, não aquele que vai te condenar, mas como aquele que veio para te salvar. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom